Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Ele soltou o verbo, vem ver o que o Neto falou do Palmeiras. Mas antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora pra notícia. Gustavo Gomes, quando você tem o Marlon Freitas, que é um jogador excepcional. Jogando muito. Quando você joga muito. Joga muito. Sabe há quanto tempo que eu falo isso? Há mais de 7 anos. Desde o Atlético Goianiense. Que esse negão joga muito. Mas muito mesmo. Meu irmão, o Marlon Freitas joga muito mais que os volantes que estão na seleção brasileira. O Casimiro é bunda grandona hoje. O Casimiro não tem mais força. O Casimiro não chega mais. Esse Casimiro que vocês viram do Real Madrid não tem nada a ver com esse. Quando ficar mano a mano pro Casimiro marcar, ele não marca ninguém. Mas ninguém. Esquece. O Marlon Freitas não. Marca, ganha de cabeça. Quem tinha que ser o volante número 1 da seleção brasileira era o Marlon Freitas, que é um jogador excepcional. Andrés Pereira. Pelo amor de Deus. É impressionante. Aí você vem com o time do Palmeiras, com o Flaco Lopes, Vitor Roque. Arias, John Arias. Dá uma olhada a diferença de patamar, de jogador, de chegada. Por isso que o Palmeiras vai ser campeão de novo. Veloso. Então, e tem essa opção da velocidade hoje, o time do Abel tem 3, né? Tem o Arias de um lado, tem o Alan do outro e tem o Tigrinho, o Vitor Roque à frente. Com o Flaco Lopes, que virou um articulador. Não é mais Tigrinho, né? Já virou É Tigrão. um leão agora, segundo o Grande próprio Tigrão Abel. aí de Campinas, aí, meu querido Tigrão. Um beijo no seu coração. Virou leão agora, né? E tem o Flaco como articulador. Então, assim, o Palmeiras... Você vê que o Flaco virou articulador. Virou articulador. Olha que golaço. É um time rápido. Alguém ganha do Palmeiras? Tá difícil, né? Tá difícil. Já perdeu na É temporada. Palmeiras e Grêmio, né? Agora Palmeiras e Grêmio quinta-feira, lá em Barueri. O que joga o Arthur do Grêmio, hein? Joga muito. Esse Pelo esconde a amor bola. de Deus, Ele cara. esconde a bola, Eu vou né? falar uma coisa pra vocês, ó. Andréas Pereira, Marlon Freitas, Arthur, Marcos Antônio, do São Paulo. Marcos Antônio. Meu irmão, quem é melhor? Olha o que o Arthur joga de bola. Ele esconde a bola. Você tá de esconde a bola. brincadeira, esse cara é um monstro jogando no Grêmio. Palmeiras e Grêmio. Qual a ideia, Bruno Camarão? E o que você pode falar do Palmeiras em relação a isso que eu falei? E qual a sua opinião? Que você tá bem demais, hein, Bruno? Obrigado, craque. Uma honra estar aqui com você. Eu vejo o Palmeiras, como você disse, como grande candidato ao título. Se vai ganhar ou não, é um detalhe. Enfim, pode acontecer de uma recuperação do Flamengo. Mas... É um pênalti. É o juiz. Porque eles entram com 14, né, Souza? Vocês também vão Eles entram com 14. Ele só não entra com 14 quanto o pai dele, porque É. tem um time do Rio que tá batendo firme, viu? É verdade. Mas, obviamente, o Palmeiras ele é candidato a título, porque é um clube consistente, uma equipe com o mesmo treinador há muito tempo e com jogadores do gabarito do Arias, né? Pô, esse cara decide o jogo. Isso é por isso, agora ele vai ter. Bom, no Palmeiras, Nino, hein? Segue como plano do Palmeiras o Alexandre não, qual é o nome dele? Até esqueci. O homem forte do futebol do Palmeiras. Anderson Barros. Deu entrevista lá na ESPN e falou que segue como plano. E o Paulinho, essa notícia aqui eu acho que eu já dei umas 7.000 vezes. Paulinho avança na sua recuperação. Essa que se tivemos a má notícia ontem da contusão do Piquerez, né, confirmada, 3 meses aí de afastamento. Tivemos também as imagens do treino, né? O Paulinho treinou metade do treino com os titulares, jogando como coringa, ou seja, a bola vinha para ele dar andamento para os 2 times, e a outra metade ele concluiu treinando com o pessoal da base, né? Então, me parece que agora vai a recuperação do Paulinho. A informação que eu tenho é que ele não está sentindo dor, quer dizer, sempre um pouco sensível fica, mas ele teve que operar novamente no mesmo lugar. Lembrando que ele ficou um tempão jogando machucado, depois ainda jogou algumas partidas pelo Palmeiras sem que a lesão tivesse sido consolidada, não estava boa, a cirurgia feita não deu certo, teve que refazer a cirurgia e por isso esse tempo todo que ele não está conseguindo jogar. Mas a dúvida agora é Vitor Roque, sumiu. Vitor Roque sumiu. Problema com o tornozelo, né? Exato, está com problema no tornozelo, é um fato. E se ele não treinar hoje, ainda tem amanhã, mas se ele não treinar hoje, não joga quinta. Entendeu? O John Arias... O Flaco vai jogar hoje, quanto tempo? O John Arias já chegou,
né? Hoje é terça ainda. John Arias chegou ontem, então, a baita notícia. Chegou inteiro, sem contusão. Os argentinos devem chegar ao Brasil amanhã por volta de 2 da tarde, meio-dia, 2 da tarde. E o resto esquece. Não dá para contar com... Paraguaios, por exemplo. Paraguaios vão jogar amanhã à noite. Não, hoje à noite. Hoje à noite. Hoje à noite. Né? Então, é difícil. Agora, me diz o quê? A questão do Vitor Roque é um problema no tornozelo. É um trauma no tornozelo. Essa é a informação que eu tenho tempo, desde o jogo contra o São Paulo. Uma entrada do Luciano, que ele sentiu e não conseguiu se recuperar. Ele não conseguiu se recuperar. Ele jogou no sacrifício, a final do estadual, não deveria ter jogado, né? Depois ele entra em alguns jogos, sai, entra no segundo tempo, não entra bem, ele não está recuperado. E essa é uma lesão que não é bem explicada no Palmeiras. Quer dizer, perguntas a serem feitas. Por que não tira de uma vez o jogador, ao invés de ficar colocando o jogador nesses jogos que ele entrou? Né? Então, é uma pergunta que não tem resposta. Não tem resposta. É uma avaliação, é um trauma, poderia ter sido mais grave, poderia mesmo. Agora, o que exatamente foi, eu não sei, eu sei que é uma pancada, e o cara não consegue se recuperar, né? Perdeu convocação para a Copa do Mundo, enfim. Se ele não treinar hoje, não joga amanhã, não joga na quinta. E o mais estranho é que depois de uma data FIFA boa, grande, para recuperar exatamente o período. Eu falava sobre isso, a boa notícia é que vai recuperar o Vitor Roque para jogar, são 10 dias, né? Então deve ser mais sério do que a gente está imaginando. Exatamente. Mas, como é tudo muito fechado, eu pelo menos não tenho informação do que acontece com o tornozelo direito do Vitor Roque. Se ele treinar hoje e amanhã, aí beleza, tem condições de jogar. Agora, se não acontecer, vai ficar fora. E ele seria fundamental ainda mais que o Flaco. Isso que eu ia falar, sem né? Flaco e sem ele é quem? Luigi. O Sousa tá na seleção paraguaia também. O Palmeiras ia perder bastante gente na Seria o Sousa, né? Mas o Sousa não dá. Né? Aí é o Luigi, de 9, Arias, Alan, e é isso. O jogo é contra o Grêmio em casa. O Grêmio em casa. Seria o meio campo com Andréas e Malão. Aí como 10 você pode colocar o Felipe Anderson ou o Evangelista, sem contar com nenhum convocado, né? Arias e Alan, e na frente o Luigi. É isso. Não tem o que fazer. Se tivesse o Sousa, poderia colocar o Sousa. Né? Bom, e teve a história do Piquerez ainda, né? A data FIFA foi cruel pro Palmeiras, né? Perdeu o Piquerez. Foi. O Piquerez está fora. O que se fala é 120 dias se correr tudo bem. Mas, como tem Copa, depende muito do organismo do cara. Se o cara comer e dormir lá no CT tratando, né, depois da cirurgia, é possível que antecipe um pouco, né? Mas, gente, 1º de abril, 1º de maio, 1º de junho, ele tem 60... Ele tem, cara, 9 semanas para convocar, para se apresentar para a seleção uruguaia. Cara, no mínimo 12, né? Seriam 3 meses. Raramente um treinador leva um jogador que não é o essencial para se recuperar durante a Copa, né? Ele teria talvez mais 2 semanas para jogar o meio da Copa em diante. Meio da Copa, né? Mata-mata. Nossa. Para o Palmeiras o prejuízo é menor, porque vai ter 47 dias de parada. Então, já imagina se fosse o caso do Memphis, quantos jogos o Piquerez perderia e se avalia se vai ao mercado no meio do ano ou não, né? Que o GFT também não está agradando a direção. E, na verdade, ele nem é mais virou titular. Quem tem jogado é o menino da base. Né? Quando não joga o Piquerez, tem jogado o Arthur. O Arthur não ele é melhor que o GFT? Pra frentemente na qualidade técnica. O Arthur era atacante na base, é um jogador com muita qualidade técnica no trato da bola e ele está ambientado ao Palmeiras mais do que o GFT.
Porque ele só de treino com a direção, com o Abel e comissão, foi o ano passado inteiro. Por isso que, às vezes, trabalho longo tem coisas ruins. Mas o trabalho longo também tem coisas boas. Claro. E essa é uma delas. Você trabalhar com um jogador que você escolhe, eu quero este cara, 3, 4, 5, 6, eu quero esse 6 ou 7. E aí você trabalha com ele o ano inteiro, joga na base, treina com o profissional, joga na base, treina com o profissional, para depois você dar a oportunidade. Aconteceu a mesma coisa com o Alan, entendeu? O Alan foi a mesma história, tá? A mesma história. E aí, Luigi também a mesma história, tem uns que dão certo, outros nem tanto, né? E aí, cara, o moleque tá pronto, do meio pra frente ele vai muito bem. Agora, vamos ver, com um jogo com mais sequência, né? Vários jogos em seguida, como é que ele se comporta do meio pra trás. E não há o que fazer, porque na zaga vai o Fuggs e o Murilo. E o reserva é o Benedetti, só tem um reserva pra zaga. E já pegando a flanela aqui, ó, não adianta depois também, é dura a situação do treinador, né? Caso o Vitor Roque não jogue, você tem os 3 caras, o Flaco, o Vitor e o Paulinho, cara. Os 3 atacantes. Eu fui 25, 18 e 14. Cara, pensa na Leila. Ela põe 60 milhões de euros com os 3. Aí chega num jogo de brasileiro, os 3 estão fora. Não deve ser simples também, né? Não deve ser uma coisa... É duro, eu sei, você não controla lesão, convocação. Mas o treinador fala, eu tenho 3 baita de atacantes, eu tenho os 3 no mesmo jogo. É duro o cara... Olha os jogos do Palmeiras aí no mês. Vamos ver se vai ser duro. Tem o Grêmio agora, depois tem o Bahia no Brasileirão fora, jogo importantíssimo. Aí começa Júnior Barranquilla para Libertadores, Corinthians, tá duro, hein? Sporting Cristal fora, a primeira aliás, em perna casa. De 4 jogos aí é mais difícil. São 3 jogos fora, né? Exato. Depois Atlético Paranaense em casa. É bem tranquilo. Depois do meio do mês. Depois fica mais... Meio do mês tá bem sossegado. Bem tranquilo. Não, vai pegar o Furacão. E aí tem uma decisão com o Atlético Paranaense em casa, né? Tá firme. Mas sim, aí depois, a partir dali fica mais... Jacuipense e tal, Aí facilita. Mas esse primeiro começo aqui não vai ter o Vitor Roque, ou pode não ter o Vitor Roque, enfim. Não é possível que contra o Bahia ele não jogue, cara. Aí... Mas ele tá nesse vai, não vai, né? Então, mas aí, né? Aí tem alguma coisa errada, né, cara? Mas já 10 dias pra quarta, quinta, sexta, sábado, 14, 2 semanas. Aí tem que alguém dar uma explicação no Palmeiras, sabe? Não é possível que ele não jogue contra o Bahia. Menino jovem desse, né? Enfim. Mas ali, aquela sequência fora, tava na hora de jogar fora um pouco também, né? Pelo amor de Deus. Isso, não é, Vessa? Não sai de São Paulo, mas nem por decreto. 2 meses sem sair de São Paulo, quase. Tirando uma viagemzinha pro Rio ali, uma para Novo Horizonte, uma pra... Foram 3 só ali, saidinhas curtas. Foram. O que foi mesmo? Qual é a outra saída? Foram só 3. Mas pertinho. Porto Alegre. Isso foi antes, né? Depois dessa, acho que foi Novo Horizonte, Rio, e teve acho que só mais uma, eu acho. Fala, torcida do Palmeiras, ligada aqui no canal. Antes de prosseguir com a próxima notícia, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Gabriel Jesus se declara ao Palmeiras e revela desejo de voltar. Penso todos os dias. Gabriel Jesus continua muito identificado com o Palmeiras, clube que o revelou para o futebol. O atacante do Arsenal pensa no retorno ao Verdão todos os dias. O vínculo com o Palmeiras não foi quebrado, mesmo após quase 10 temporadas na Europa. Durante o recesso da data FIFA, Gabriel Jesus voltou ao Brasil para visitar a família e, com as portas abertas, treinou na academia de futebol. Consigo acompanhar bastante. Esse vínculo meu do Palmeiras nunca foi quebrado. Sempre que estou no Brasil, infelizmente, também tive minhas lesões, tratei lá. Sempre acompanho com muito carinho e óbvio que tenho um sonho de voltar um dia a jogar. Não para terminar minha carreira, penso em voltar todos os dias, minha esposa que o diga, disse em entrevista a Romário TV. Essas foram as notícias do nosso Palmeiras, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.